A cada pôr do sol começa um novo dia no calendário judaico. Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e o amanhã o dia primeiro. Segundo a criação de Deus, em Gênesis, o dia começava à tarde e o amanhã seria o próximo dia. O dia primeiro, o dia segundo e assim sucessivamente. Quando o Senhor Deus instituiu a primeira Páscoa e usou Moisés para livrar o seu povo da escravidão no Egito, e ela aconteceu no mês de Nissan, entre o dia 14 e 15, o que é para nós o início de abril. Por um longo período de tempo, foi sacrificado um cordeiro sem mancha, sem defeito, como símbolo pascal. Mas depois que Jesus veio, ele foi o cordeiro pascal. E a forma que celebramos a Páscoa ficou diferente. 700 anos antes da vinda do Messias, Isaías, o profeta, profetizou da parte de Deus um vislumbre da vinda de Jesus, claramente descrita no capítulo 53 do profeta Isaías. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto
Nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. João 13, 1 a 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegando a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou Simão Pedro: Senhor, não somente lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, assim façais também a vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis bem-aventurado sob a condição de as praticardes. Lucas 22, 14 ao 20. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa
antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. João 6, 56 a 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Todos os mandamentos de Jesus entrou em vigor a partir de sua ressurreição. Vivemos, pois, dentro da nova aliança, a qual devemos seguir e obedecer. Em Jesus, teremos abundância de vida, ou seja, a vida eterna. Quem é aquele que me ama? João 14, 21. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.